E aí, quando essa coisa entra na cultura pop, se mistura com esse fenômeno meio cancelamento, entendeu? Que é assim, olha, tem esse progressismo, eu não vou te dar a versão mais estudada dele, mas vou te dar a versão que eu aprendi, entendeu? Que eu repeti do meu professor universitário, e quem não concordar com isso vai ser atacado. E aí isso começa a ter uma pressão na cultura em geral para introduzir certos símbolos, né? Que muitas vezes não são símbolos originais, mas são a desconstrução de um símbolo que já existia. Ou seja, ninguém está criando um personagem novo, ou você está pegando um personagem já existente e meio que parasitando ele, né? O Jonathan Pageau, que é muito amigo de Jordan Peterson, que é um baita professor, ele chama isso do parasita pós-moderno, né? Essa teoria, ela abriu a minha mente, cara. Que é basicamente... A teoria é a seguinte, o Jacques Derrida já tinha essa ideia de que para desconstruir as coisas, não adianta você querer criar coisas novas, essas coisas. Tem que pegar o símbolo existente que as pessoas admiram ou gostam, e você tem que desconstruir ele por dentro, pegar o significado dele e ir esvaziando o significado do símbolo. Então, por exemplo, não é questão de criar um personagem alternativo ao Thor, você tem que pegar o Thor e fazer com que ele deixe de ter os símbolos relativos a ele. Porque poderia simplesmente criar um produto totalmente novo, perfeito, alinhado com os movimentos atuais. Por que eles querem pegar os personagens que já existem, os símbolos que já existem? Porque exatamente eles querem dissolver o conteúdo histórico, o conteúdo moral vinculado a esses símbolos, como algo extremamente... isso é ultra tradicionalismo, então eu preciso pegar o símbolo e desconstruir. E aí você cria um artificialismo muito grande. Uma marca dessa cultura woke é esse artificialismo. Exemplo, é natural que o Pantera Negra seja um homem negro. Isso é absolutamente natural. E seria muito estranho se fosse um homem escandinavo. Você olhou lá e falou, cara, não faz sentido, entendeu? Não tem coerência. E do mesmo modo que é assim, é muito estranho se o Hamlet, o príncipe da Dinamarca, é um chinês. Entendeu? Você vai lá na peça e fala, cara, não é, historicamente falando, não é isso. Então, você não poderia criar um personagem chinês? Sem dúvida poderia, você poderia criar outros. Mas o ponto não é esse, o ponto é chocar as pessoas falando, cara, peguei o Hamlet e agora desconstruir esse significado histórico do próprio Hamlet, né? Então essa cultura woke, o que eu acho? O que não tem nada a ver também de fazer versões atualizadas de Hamlet passado numa briga de gangues, por exemplo. Dá para se fazer isso, mas não é o Hamlet, é uma adaptação livre. Isso é uma releitura do Hamlet. Releitura, exatamente. Então você pode criar 1000 coisas no mundo. Sim. Mas quando você pega o personagem e desconstrói Batman, ele... o Super-Homem... Cara, você pode criar 1000 versões distintas, mas quando você pega o personagem e desconstrói ele deliberadamente, o que você está fazendo é irritar todo mundo. Porque as pessoas gostam daquele personagem com a história dele, com o contexto dele. Fica artificial e as pessoas percebem que é artificial. Então, resumindo, cultura woke é o quê? É uma versão progressista que pegou na geração mais nova, a geração que leu Harry Potter e falou, cara, agora eu sou da Grifinória, entendeu? Vou combater a Voldemort. Quem que é da Voldemort? Cara, todo mundo que é fã do Batman é Voldemort. Se o Batman não for agora um militante igual meus colegas, a gente vai ter um problema. E aí tem esse desejo que todo mundo que critica isso, imediatamente é o seguinte, reacionário, monstro... o cara é um monstro e tal. Extrema direita, o cara é preconceituoso, o cara tem X. Aí começa uma lista destilando ódio contra a pessoa, sendo que o cara muitas vezes só fala, cara, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Por que O Senhor dos Anéis não é ultra diverso a perspectiva? É simples, porque a Idade Média europeia não era ultra diversa. O Senhor dos Anéis passa na Idade Média. Tolkien não parou e falou, sou um baita de um preconceituoso, vou escrever um negócio sem uma mensagem. A Idade Média europeia não parecia a Califórnia de 2023, entendeu? Aliás, nem aqui no Brasil parece, entendeu? E aí você vai assistir o negócio, o cara quer que pareça São Francisco ou Los Angeles, entendeu? O negócio. Então a cultura woke, por vezes, ela ataca os seus inimigos de uma maneira... Ela quer desmerecer eles, quer projetar coisas neles absurdas, enquanto desconstrói a coisa que eles gostam. É o bait, né? O cara joga uma isca pra pegar a pessoa, né? Só fazendo um complemento no que o Guilherme falou, vocês podem reparar que toda essa desconstrução e esse esvaziamento de personagens, na sua grande maioria, se não todos, são homens. Todos são homens. Todos são personagens com traços masculinos de virilidade, de senso de justiça e de moral elevadíssimos. Personagens com grandes poderes, com grandes capacidades de influência positiva. Na sua grande maioria, essa desconstrução ela acontece nestes tipos de personagens. Aqui a gente pode elencar inúmeros personagens, mas assim de cabeça...
A gente pode citar o He-Man, que é um cara que é o que deu Red Pill pra linhagem geek na animação na Netflix. Na sequência, a gente pode trazer o Neo, do Matrix, o próprio Thor. Nossa, o Neo no último filme do Matrix... Não era o Neo, né? É isso era aí. Outro personagem. O que fizeram com o Neo é exatamente... O Neo, eles destroem... Eles construíram os 3 filmes anteriores. Exatamente. Eles renegam tudo, renega o fato do mito do escolhido, de toda a jornada que ele passa. Pô, o Neo, ele termina o Matrix, o terceiro Matrix, se sacrificando, que é o ato máximo do arquétipo do herói, é o sacrifício. Ele se sacrifica em prol do bem e da justiça da sociedade. O fim da guerra. Exatamente. E aí, no 4, ele é um idiota, fracassado, tiram um sarro dele, e no filme, no 4, eles quebram o mito do escolhido para justamente incluírem a Trinity nessa mesma narrativa, porque um dos braços da cultura woke é o enfraquecimento da figura masculina e o fortalecimento, ou até mais, diminuir a figura masculina para você empoderar a figura feminina. Você pode trazer vários exemplos nessa questão da figura feminina. O He-Man entra, a Trinity entra, Predador entra, não lembro de cabeça, o próprio Pantera Negra, que o Chadwick Boseman morre, eles poderiam ter substituído o ator. Eles não substituíram o ator. Eles pegaram a irmã dele de uma forma... mas a irmã dele tá... Mas a irmã dele é uma cientista, ela não é uma guerreira, mas ela que assume o manto do Pantera Negra. No filme do Thor, não tem mais só o Thor, agora tem a Thora. E o Thor é um bobão. Então, assim... principalmente nos filmes da Marvel, nos filmes da Disney, que hoje abraçou geral a cultura woke e escancarou isso em várias reuniões, a gente consegue ver esses exemplos que o Guilherme trouxe. Aquilo que você perguntou, tá no chat, é maravilhoso, olha lá. Cultura woke é lacração. Aí o outro embaixo, lá vem o papo furado. Aí o outro, existe sim. É isso. É essa discussão discussão. Esse exemplo que o Guilherme trouxe, de você fazer as adaptações, as mudanças de etnia, você... não olha para a história, porque hoje a gente vive também o revisionismo histórico. Existem várias obras que querem corrigir a história. No caso do Senhor dos Anéis, foram introduzidos inúmeros personagens com mudança de etnia para fazer adaptação de correção de história. Então até os showrunners e atores, eles deram entrevistas falando, a gente deu uma corrigida no Tolkien. Um pouquinho de soberba que é normal. Mas a gente repercutiu essa semana uma notícia que é muito boa de um ator chamado Mads Mikkelsen. Ele foi o vilão do último Indiana Jones. Que é do jogo também lá do... Isso, ele vai fazer um filme que se passa na Dinamarca, na década de 1750. Putz, e o pessoal... E o jornalista, exatamente, o jornalista perguntou pra ele o seguinte, falou, eu tô dando uma olhada aqui no teu elenco e não tem diversidade no elenco. Aí o diretor pega e responde, mas espera aí, o filme se passa na Dinamarca em 1750, como que eu vou colocar diversidade na Dinamarca em 1750? Aí, teoricamente, ele vai ter que ir contra a história. E é o que a gente vê muito isso em filmes e em obras. Eu ignoro a história, eu ignoro a biologia pra colocar uma mulher surrando uma pá de cara, mulher... Porra, arrancou o dente do predador na mão, uma mina de 50 quilos. Não, isso aí foi... Uma mina de 50 quilos, brother. Schwarzenegger mesmo, boladaço, no auge, meu. Trabalhou. Porra, não acertou nenhum soco no predador. Não, ele acertou, só que o predador, olha, normal. Ô, malandro, a mina de 50 quilos arranca a presa do predador na mão, irmão. Tá, e assim, outra coisa que o Gabriel falou, pegando esse exemplo do predador, não sei se você já assistiu Prey. Assisti. Então, pior que eu gostei do filme. Então, parece que é hoje o filme. Parece que alugaram um sítio em Atibaia e filmaram ali hoje. Porque as discussões são de hoje. Então você nota, por exemplo, o professor pode até citar o Anéis do Poder depois, que tem o mesmo problema. E aí você tem a sensação que você já assistiu esse filme. Fala, eu já assisti isso aqui. Porque é a mesma história. É o detrimento de uma figura masculina pra você... Só que não é feito de uma maneira normal, porque nós temos várias histórias. Se for ver o Alien... a Ripley, a Tenente Ripley, exatamente. Super consistente, caralho. A Sarah Connor. A Sarah Connor no Exterminador. Você tem a do Halloween.
A Laurie Strode. Você tem a Beatrix Kiddo do Kill Bill. Por que nesses filmes ok e, por exemplo, no Prey, no Predador não rola? Qual é a diferença? Porque você tem a agenda marcada. Você tem as frases dos movimentos progressistas, claro, em algum momento. Eles não se contentam em fazer uma história. A gente fala bastante isso nos vídeos. Eles não se contentam em fazer a história na miúda. Eles precisam do lacre. E é nessa hora que você mata no roteiro. Fala, não é possível. Por exemplo, no Predador, quando ela arranca, porque ela quer ser a líder da... Quando o irmão dela, ele é celebrado, ela fica triste. Ela fica com inveja. Ela fica com inveja do irmão. Ela fica com inveja do irmão. Aí você tem o problema.